esforçada. A gente Amém, ora, Senhor. então, Adã, depois o povo vai Sim. entrando, vou mandar mensagem. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos imensamente por mais esta noite, Pai. Por mais esta bênção de ter a tua palavra, a tua presença, o teu poder nas nossas vidas. Que o Senhor venha de encontro com tudo aquilo que necessitamos, que o Senhor haja com liberdade em cada coração, em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Deixa eu mandar. Peraí, deixa eu só preparar aqui. Rompendo padrões. Vai dar pra... Olha, pessoal. Uhum. Não dá para fazer o que eu queria, mas tudo bem. Deixa eu só me arrumar aqui, que eu tô tecnologia aqui. Avançadíssima um celular, né, Adão? Peraí. Oxi. Tudo habilitando aqui. Eu me preparei de um jeito, tenho que ir por outro agora, porque não abriu o que eu queria que abrisse. Mas vamos lá. Deu certo aqui. Então, hoje eu preparei a palavra que nós estamos aqui para a gente conversar. O título é Rompendo com Padrões Eclesiásticos Vazios. Por que que eu gostaria de conversar sobre esse assunto na célula hoje? A gente está vendo aí muita gente correndo atrás, às vezes, de pessoas que estão aparecendo na internet. Ixi, acabei de falar isso. E as pessoas, às vezes, não têm uma vivência, não têm uma experiência com Deus e leva muita gente a um caminho que não é de Deus. Então, assim, tem gente que se converteu há 2 anos e está aí como guru de muitas pessoas. A gente tem o Ministério da Sal Nossa Terra, pessoas que estão ali no ministério há 50 anos. O Bispo Robson está há 50 anos no ministério. A gente acompanha o Bispo Robson, o Bispo Hugo, o Bispo Erasmo há 28 anos. Então, assim, a gente conhece quem são os homens. E a gente vê que eles sempre vão colocar palavras que têm fundamentos bíblicos. E as pessoas, às vezes, estão correndo atrás de pessoas que não têm fundamento, né? Uma famosinho do momento. É isso que a gente tem que tomar cuidado. E Deus vem falando direto comigo sobre Romanos 12:2. Então, assim, vira e mexe, a gente fala sobre esse versículo, que ele diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a gente tem que estar sempre formatado no que o versículo está dizendo. O apóstolo Paulo, quando ele está falando sobre esse versículo, ele está exortando a nós crentes a não nos conformarmos com os padrões estabelecidos pelo mundo que está ao nosso redor. Então, a gente está no nosso redor, muita gente falando coisas que não agregam nada, e a gente tem que estar vigiando sobre esse aspecto. E o apóstolo Paulo também fala que, assim, mas que nós seremos transformados pela renovação das nossas mentes. Então, nós temos que renovar nossa mente diariamente e não ficar parado em cima do que essas pessoas estão nos colocando. Então, assim, você vê alguém novinho aí na fé, falando de Deus e carregando um monte de pessoas junto, a gente tem que tomar cuidado com isso. E é isso que nós vamos abordar e ver por onde que esses caminhos estão nos levando. Então, isso vai implicar, quando eu estou formatando a minha mente, vai implicar que eu tenho que saber questionar, que eu tenho que saber romper com os padrões vazios ou desalinhados com a vontade de Deus. Então, assim, essas pessoas sempre trazem um vazio dentro da palavra dele. Então, assim, dá uma olhada para a vida dele, se realmente aquilo que ele está falando tem fundamento bíblico.
tudo tem que estar fundamentado na palavra de Deus. Então, a gente está sempre buscando a compreensão mais profunda daquilo que nós estamos ouvindo. Então, por isso que a gente fala sempre que nós devemos selecionar aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos e aquilo que a gente lê. Então, a gente tem que estar formatando a nossa mente para não cair nessa cilada. E a transformação sempre é um chamado interior que nós vamos discernir os princípios genuínos da fé. E a gente vai estar se afastando das práticas e tradições vazias que não refletem a verdadeira essência da mensagem cristã. Então, a transformação da minha mente, eu tenho que estar preparado para essas coisas, para que eu não seja pego num laço. E aí Deus nos fala em Lucas 1,74 a seguinte palavra, ó, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para servirmos sem medo. Então, quando a gente vai servir a Deus, ele está dizendo aqui em Lucas que nós vamos servir a Ele sem nenhum medo, sem nenhum receio. E a gente vai ver aqui que alguns que a gente acaba seguindo, as pessoas acabam seguindo essas pessoas, eles impõem algumas coisas que nos levam a medo. E a gente vai ver quais são essas características desses líderes que levam essas pessoas a seguir os padrões que são estabelecidos por ele. Que, na verdade, eles pregam e dizem coisas que não se refletem na prática da vida dele, na vida diária dele. Então, ele sempre traz dentro dele aquilo que ele gostaria que eu fizesse, mas ele não faz. Então, é esse olhar que nós temos que ter. Por isso, a nossa mente tem que estar focada sempre na palavra de Deus. E ver se há um fundamento para isso. Então, Paulo, quando fala na epístola dele em Romanos 12:2, ele admoesta a nossa vida para que nós não se conformamos com os padrões desse mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Isso convoca a não aceitar passivamente práticas religiosas vazias ou simples reprodução de modelos institucionais que carecem da verdadeira conexão com Deus. É isso que Paulo está falando em Romanos 12:2, que a gente não pode se ficar preso no que os padrões religiosos que essas pessoas nos trazem. É uma reprodução de modelos que não tem fundamento na palavra de Deus. Então, olhe para isso, se realmente aquilo que a pessoa está falando, ela pratica. Porque a gente vê hoje uma teoria da prosperidade, uma teoria disso, teoria daquilo, e Jesus não é teoria. Jesus é a verdade. Ele mesmo diz, eu sou o caminho e a verdade. Então, e a vida, né? Então, é isso que ele disse para nós. Então, ele é a verdade, ele não é teoria nenhuma. E muita gente está trazendo teoria que não nos leva, só confunde a nossa mente. E é isso que a gente tem que vigiar. Em Ezequiel 11:12 diz assim, olha, e vocês saberão que eu sou o Senhor, pois vocês não agiram segundo os meus decretos, nem obedeceram às minhas leis, mas se conformaram aos padrões das nações ao seu redor. Então, Deus nos orienta desta forma. Primeiro, Paulo escreve que a gente deve sempre estar renovando a nossa mente. E aqui Ezequiel está dizendo que nós não obedecemos a palavra de Deus, nós nos conformamos com os padrões das nações ao nosso redor. Então, tudo que está ao nosso redor, a gente se conforma com isso e a gente acaba aceitando. Pessoal, de vez em quando eu vou dar uma engasgada aqui, que eu fui no dentista e tô com a boca ainda anestesiada aqui, de vez em quando dá uma travada aqui. Aí, Ezequiel 11:12, ele descreve o abandono das práticas vazias e impulsiona a busca por uma relação autêntica com Deus. Então, ele está dizendo que assim, nós temos que buscar uma relação autêntica com Deus. É esse o caminho que nós temos que fazer. E a gente não pode submeter a líderes que não se comprometem genuinamente com a espiritualidade e que desviam o propósito do ensinamento sagrado em favor de interesses pessoais ou institucionais. Então, nós devemos estar ligados nesse aspecto, que pessoas tentam manipular os nossos pensamentos para que a gente passe a ser escravo. E Deus nos libertou para que nós possamos ser livres. Nós somos livres de todas as coisas. Então, Deus nos coloca essa liberdade. Então, no entanto, há esperança e orientação na mensagem de Ezequiel, que a gente vai ver no versículo 11, no capítulo 11, versículo 19 e 20.
Deus promete um novo coração e um novo espírito aos que buscam sinceramente, removendo o coração de pedra e substituindo por um coração sensível à vontade dele. Então, Deus hoje está nos colocando esse entendimento, ele está substituindo o nosso coração para que nós possamos estar sensível à vontade dele. Então, o que que diz nesse versículo? Diz assim, ó, Ezequiel 11, 19 e 20. No 19 diz assim, ó, darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis, e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, quando a gente fica, o bispo pregou no domingo sobre justamente isso, sobre divisão. E na reunião que nós tivemos na segunda-feira, ele falou de novo sobre a questão de divisão. O que é divisão? Você também falou de unidade. De unidade. O que é divisão? É você ter duas visões. Então, você tem uma visão do que nós estamos recebendo de Deus, você tem uma visão que o mundo está te dando. Então, a gente fica dividido. E Deus está nos dizendo justamente para que nós fiquemos firmados na palavra dele. Então, que é isso que ele está nos dando. Que ele vai nos dar um coração de carne, para que a gente possa estar firmado na palavra e a gente possa estar caminhando juntamente com ele. E aí a gente vai ver como identificar líderes manipuladores. Existem alguns caminhos, algumas características que a gente pode identificar quais são esses modelos de líderes manipuladores. A gente não pode ser manipulado por pessoas. A gente tem que ter o nosso entendimento, nós temos que ter a nossa mente funcionando e olhando para Deus. E existem essas características desses líderes que são manipuladores. Uma delas é assim, olha, prosperidade material ou sinal de bênção divina. Então, quando você tem um líder sempre falando em prosperidade material e bênção divina, a gente tem que olhar se tem fundamento na palavra de Deus. Alguns líderes enfatizam de maneira excessiva a prosperidade material como prova de favor divino, ignorando outras dimensões da fé e promovendo uma teologia da prosperidade que pode ser enganosa. Então, é esse lado. Deus diz que nós vamos ser prósperos, nós vamos ser abundantes. Jesus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para nos dar uma vida e vida em abundância. Isso nos só diz no aspecto na parte financeira, é no reino de Deus. Então, nós vamos ser plenos e abundantes dentro do reino de Deus. Então, é esse o caminho que eu tenho que ter, é esse entendimento que eu tenho que ter, e essa direção é que eu vou ter. Existe uma outra característica do líder, que é o legalismo excessivo. Alguns líderes impõem regras e regulamentos rigorosos que não têm base nas escrituras, mas são apresentados como mandamentos divinos, levando a uma vida religiosa superficial e cheia de restrições e arbitrariedades. Então, assim, você tem líderes que vai te levar para algo, para regras excessivas, que não tem base fundamentada na palavra de Deus. Só para vocês terem uma ideia, na segunda-feira também na reunião de liderança, o bispo pregou justamente sobre isso, que existem momentos que as pessoas, vou namorar, então, assim, para você namorar, você precisa orar durante 90 dias. Ele falou para a gente assim, aonde está escrito isso na Bíblia que tem que ser 90 dias? Pode ser que você faça um compromisso com Deus, vou orar durante 90 dias. É um compromisso seu, mas não é regra da palavra de Deus. Deus diz para a gente orar. Orar sem cessar para a gente escolher aquilo que nós queremos. Então, você pode orar talvez uma semana, mas é uma coisa entre você e o seu parceiro, mas não que é uma regra da igreja. Então, é isso que nós temos que ter como disciplina. A gente não olhar assim, tudo que for dito, a gente tem que confirmar na palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo isso, então o líder está correto. A palavra de Deus não está dizendo isso, não vamos seguir. É por isso que eu ratifico com vocês. Por que a gente está tanto tempo na Sara? Porque a gente olha para os homens e a gente vê o que eles falam, o que eles comentam, o que eles ensinam, realmente eles praticam. Então, a gente não tem dúvida nenhuma. Então,
como assim? A gente está 28 anos com eles. A gente até hoje não viu nada que desabone nenhum deles. Nem o Robinson, nem o Hugo, nem Erasmo, nem outros bispos que a gente tem na igreja. Então a gente segue porque assim, não há nenhuma imposição. A gente faz as coisas porque é o reino de Deus que a gente está priorizando. Eu não faço nada por obrigação, a gente não faz por obrigação. A gente não faz de quinta-feira, tá todo dia aqui, por obrigação nenhuma. A gente não é obrigado a fazer nada. A gente faz por amor ao reino, por disciplina pelo reino. E é isso que a gente busca. Então, existe também outra característica de líder, que é a manipulação emocional. Muitos líderes fazem manipulação emocional. De que forma? Ele vai manipular as emoções dos fiéis através do medo, ameaças de punição divina ou promessas de recompensas exclusivamente terrenas, distorcendo assim a verdade da essência do amor e da graça de Deus. Então as pessoas às vezes são encantadas emocionalmente, e é isso que a gente não pode tá preso nessa manipulação emocional. Eu não posso ser manipulado. Então, eu tenho que ter o meu pensamento, o meu raciocínio lógico, minhas emoções orientadas por mim mesmo, tanto interna como externa, para que eu não possa ser manipulado. Então, por isso que, assim, eu reforço o que Paulo diz em Romanos 12:2, que nós temos que ter a nossa mente formatada na palavra de Deus. Existe também uma característica da liderança, hierarquia com autoritarismo. Como é que estabelece esse autoritarismo? É uma hierarquia eclesiástica excessivamente rígida, onde a voz do líder é inquestionável, suprindo a liberdade individual que busca e a busca pessoal por compreensão espiritual. Então, nós somos, mais uma vez, se a gente se deixar, a gente vai ser manipulado novamente, porque aquele líder é autoritário, ele não deixa você questionar nada. Então, se tiver alguma coisa errada, não questiona, porque você vai ser rechaçado. Às vezes você é até expulso da congregação, porque você não está podendo questionar o seu líder. Aqui na Sara, a gente é livre para dizer o que está certo e o que está errado. Se vocês observarem alguma coisa, por exemplo, que está errado em nós, vocês têm que chegar e falar o seguinte: ó, não concordo com isso, com isso, com isso, com aquilo. Então, assim, não existe nenhuma regra de você ser regra rígida para a gente estar dentro da comunidade. Então, nós somos livres. E aqui você vai encontrar essa característica de líderes que não querem ser questionados. Então, a gente precisa tomar conhecimento disso e saber que nós somos livres. Deus nos fez livres. Existe também a distinção social e exclusão. Existem momentos de que líderes criam divisões entre fiéis com base no status social, finanças ou mesmo etnia, violando princípios fundamentais de igualdade e amor ao próximo. Jesus disse que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Então, é isso, independente se a pessoa tem X reais no banco ou não. Então, eu tenho que não fazer essa distinção. Então, o líder não pode ter essa distinção de exclusão, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus acolhe a todos. Ah, mas eu não concordo. Você pode não concordar com a pessoa, não tem problema nenhum, mas a gente não pode excluir a pessoa. Então, tem que estar sempre incluindo a pessoa dentro do nosso meio, para que a gente possa fazer a palavra de Deus prevalecer. Existe uma característica também do líder que faz a exploração financeira. Ele vai usar a fé como meio de enriquecimento pessoal, exigindo doações exorbitantes dos membros ou explorando financeiramente por meio de vendas agressivas de produtos religiosos. Então, a gente vê dessa forma. Eu mesmo vi e acompanhei há pouco tempo atrás uma pessoa da internet, ele fazendo culto e cobrando o ingresso de R$ 497, e você ganhava um livro dele. Assim, é o que a gente está vendo aí direto na internet, as pessoas falando da palavra de Deus e incluindo como se fosse uma mudança de vida total e completa. E a palavra de Deus nos diz que nos finais dos tempos nós teríamos falsos profetas. Se a gente pegar lá, Jeremias fala sobre isso, Levíticos fala sobre isso. Então, a gente tem que estar observando esses movimentos que estão vindo
para a mudança da nossa mente. Ou seja, a gente vai ficar preso nesse modelo de liderança. E é isso que Deus está nos orientando para a gente olhar isso que nós estamos comentando aqui hoje, e a gente vê que as lideranças têm que ser exclusivamente formatadas na palavra de Deus. E existe outra característica de liderança, que é a falta de integridade moral. Essa é a mais grave que eu vejo. Líderes que não vivem de acordo com os princípios que pregam, envolvendo-se em comportamentos moralmente questionáveis, o que acaba por minar a credibilidade da mensagem que proclamam. Qual a mensagem que eles proclamam? Sobre Jesus, sobre a cruz, sobre a crucificação. Só que eles não vivem. Se Jesus levou todos os nossos pecados na cruz, eu não posso estar cometendo os mesmos pecados que eu cometia. Por isso, Jesus, quando falou com aquela mulher, vá e não peques mais, é isso que ele estava falando que ia acontecer. Lá na cruz ele morreu por nós, ele disse para nós, vá e não peque mais. Então, enquanto eu não sabia que eu era pecador, tudo bem. Agora que eu tenho conhecimento que eu estou pecando, eu não posso cair nesse erro. Então, aquilo que eu falo, eu não pratico. A falta de integridade moral, nós vamos ver aqui em Tito 1,16. Olha como Deus é misericordioso e nos dá toda a direção para fundamentar o que nós estamos dizendo. Então, assim, o que você diz a respeito de Deus é inútil, pois os seus seguidores não vivem de acordo com o que dizem. Então, assim, se eu tenho um comportamento que é pecaminoso, as pessoas que estão ao meu redor talvez vão olhar para mim e vai me copiar. E vai achar que não é pecado que eu estou cometendo. Mas Deus está nos orientando. Tem que ser de acordo com aquilo que eu estou falando. Eu tenho que praticar aquilo que eu estou falando. Senão, eu estou caindo em pecado. A falta de foco no amor e na misericórdia, ainda os fariseus, porque deixa eu só ver aqui que eu estou meio ceguinho aqui. A palavra de Deus diz assim, ó, mas ai de vós, fariseus, porque o dízimo da hortelã e de arruda, de todas as hortaliças desprezadas, a justiça de amor, que Deus, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Isso está em Lucas 11:42, que ele está falando aqui sobre dízimo. A gente entende assim, estou falando sobre dízimo, mas não, o que Jesus está destacando aqui é a importância da gente realizar tanto as práticas externas quanto viver de acordo com os valores essenciais da fé, não priorizando uma determinada da outra. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, para que a gente faça tudo aquilo que eu estou falando externamente, eu pratique internamente. Então, é isso que ele está dizendo, que tudo aquilo que eu estou falando para vocês, eu também possa praticar. E essa passagem enfatiza que o amor, a justiça e a misericórdia são elementos centrais da mensagem de Deus que não devem ser negligenciados em favor de práticas ritualísticas ou formalidades religiosas. Então, não é só a formalidade que está dizendo a palavra aqui em Lucas 11:42, que é o que estava dizendo aos fariseus, que a gente dá o dízimo, que a gente vai dar o dízimo da hortelã, da arruda, de todas as hortaliças, e a gente vai desprezar a justiça e o amor de Deus. Então, assim, eu faço aquilo que vou dar o dízimo, vou dar minhas ofertas e está tudo bem. Não, não está tudo bem. Ele está dizendo o seguinte, que eu estou fazendo isso, que é um cumprimento da palavra, mas eu estou desprezando a justiça e o amor de Deus. Ele diz que a gente tem que estar focado justamente na palavra de Deus, porque a justiça e a misericórdia são elementos centrais da mensagem de Deus que não devem ser negligenciados. Então, assim, a justiça de Deus não deve ser negligenciada. E esses líderes estão colocando justamente a negligência da palavra de Deus. E esses são alguns dos modelos e padrões frequentemente distorcidos por líderes religiosos que são importantes para resgatar vidas. Outras formas de má interpretação ou distorção das escrituras que pode ocorrer dependendo do contexto e das intenções dos líderes. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente não vê quais são as intenções dessa manipulação, a gente vai levar por um caminho que Deus não está nos orientando. É o que nós vimos lá em Ezequiel 11:12, que ele nos dá a direção, que a gente desobedeceu a palavra dele.
Então, ele está dizendo assim, ó, volte para o caminho, porque eu vou dar um coração para vocês, um coração de carne. Então, a gente tem que estar atento a isso. E nós devemos buscar uma conexão autêntica com Deus, recusando a sermos manipulados por líderes ou não vivermos de acordo com os princípios que eles pregam. A gente não deve viver com os princípios que eles pregam, porque os princípios que eles pregam não vai nos levar ao caminho de Deus, vai nos levar à nossa destruição, porque eu estou seguindo um caminho onde Deus não fundamentou a palavra dele. Então, a verdade e a liberdade espiritual sempre será encontrada se eu sigo os ensinamentos de Deus, não os caprichos de líderes humanos. Então, essas pessoas normalmente estão na carne, falando da carne e para a carne. E é isso que eu tenho que ter o discernimento. 1 João 4,1 diz assim, olha, amados, não creiais a todo espírito, mas provai se são espíritos que vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, Deus está nos prevenindo, João mesmo, 1 João, está nos prevenindo justamente sobre os falsos profetas, que ele diz que a gente tem que provar o espírito. Ou seja, o que é provar o espírito? Olhar para a vida dessa pessoa e ver se ela está fundamentada na palavra de Deus. E nesse versículo, o apóstolo João alerta sobre a necessidade de discernirmos espiritualmente ao avaliar as mensagens e os líderes espirituais. Então, ele está nos orientando para a gente avaliar quais são as mensagens que esses líderes estão nos trazendo. E aí, se eu avaliar as mensagens que ele está me trazendo, eu vou avaliar se realmente é o Espírito de Deus que está nos trazendo essa direção ou não. Então, eu tenho que olhar para isso, olhar para o que a pessoa está me dizendo, olhar para que vocês olhem para mim, o que eu estou dizendo hoje, e se realmente está fundamentado na palavra de Deus. Se não estiver fundamentado na palavra de Deus, eu tenho que rechaçar, eu tenho que discernir sobre isso. Então, eu tenho que olhar o que Paulo está falando. E é isso que nós trazemos aqui hoje para vocês. Deixa eu só abrir uma mensagem aqui, que eu acabei no final da noite agora, complementando, só para a gente contextualizar, finalizar aqui essa palavra aqui, que está... deixa eu ver aqui, olha, que está assim, olha, Daniel na cova dos leões, Daniel 6:22. Foi tirado Daniel dentre os leões, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Então é isso que a gente tem que ver. Se há algum dano no líder que nós estamos falando, ou se há um dano existente em mim. Então, por quê? Daniel saiu da cova dos leões porque ele cria na palavra de Deus. Então, nós temos que crer na palavra de Deus, não na palavra de liderança que está nos manipulando. E aí, o livramento de Pedro na prisão. Atos dos Apóstolos 5:19 diz assim, ó, mas de noite o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora disse, ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Então aqui, olha, existe uma unidade, uma união. O povo estava orando para o apóstolo sair da prisão e ele saiu da prisão. O outro momento que nós também vemos aqui, a igreja orando que Paulo e Silas estavam presos na prisão, ali eles estavam orando também. A igreja estava orando, estava em unidade. E está em Atos dos Apóstolos 16:26. Diz assim, olha, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltos as prisões de todos. Então, é isso que Deus está nos falando, que assim, hoje a gente está se livrando de todas essas prisões que o mundo está querendo nos colocar. Então, nós temos que estar orientados para isso. Olha para a pessoa que está falando para você, se realmente ela está fundamentada na palavra de Deus. Olha, se você for entrar no Instagram, no Facebook, estiver na internet, olha para essa pessoa, se ela realmente está fundamentada na palavra de Deus, para que a gente não caia em cilada. É isso que Deus nos orienta sobre esse tema que nós estamos falando sobre hoje. Amém? Amém. 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 A gente vai estar orando, né?
O Ale, hoje a gente vai estar orando pela Giovana. Amém. E ela está bem? Tá no hospital? Tá no É. hospital. Tá bem. E o Marco foi lá ver ela? Foi, a Aurélia foi lá. Ah, é. E ela ficou em paz de ver o pai? Ela tava lá, a mãe dela também foi pra lá. Ah, Aí eles conversaram um pouco com ela, né? aham. Mas ela não se abre, né? Ela é um pouco fechada, assim. Mas é que é difícil, né, Ale? Porque é muita dor, né? Ela é uma filha Aham, e o que ela tem é a dor do abandono, né? sim, E sim. é uma dor difícil, né? O pai e a mãe faz muita falta na criação de um filho, né? E quando você cresce sem isso, você fica um ser humano que precisa da presença de Deus para ser curado, né? Verdade. E ela vai ser curada, porque a gente Amém, vai levantar um clamor e vai dar tudo amém. certo. Eu creio. E Deus vai restaurar essa aliança entre você e ela. Ela precisa de Amém, você. E você, amém. e você também se enxerga nela hoje, né? Sim, Porque sim. não é fácil, né? A Não. Giovana é a enteada da Alessandra, né? A gente vai estar orando por ela. Ela está hospitalizada. Hoje ela tentou suicídio. E, e a vida dela é muito preciosa. Esse mundo tá muito difícil, né? Isso foi preservado, ela é muito jovem, né, Ale? Sim. Tem E 22 anos. a gente vai orar para que ela encontre essa paz, esse vazio que ela tem dentro dela, que ela encontre o Espírito Santo e que ela tenha esse benefício, porque Deus preservou, porque tem um propósito, né? Amém, eu E ela creio. vai estar junto. A gente vai estar orando por ela, por você, pelo Aurélio, para que Deus fortaleça a vida de vocês, né, para essa caminhada, que vai ser de Amém. vitória, em nome de Jesus. Amém, eu creio. Vou orar pelo seu Josival. Tem mais alguma oração em especial? Vou orar por todo mundo. Tem a minha também, né, da mãe, Oi? na minha causa, tem uma causa profissional e financeira em pauta aí, né, e minha mãe também, né, na saúde dela, Aham. e pela minha vida espiritual também, tá? Vamos orar. Vamos orar. Amém? Vai Tá dar bom, tudo certo. obrigado. Amém. Vamos orar. Quer alguma oração, Valéria? Não, só pela família mesmo e vida espiritual. Isso aí já é o mais importante, né? Eu vou Amém. orar pelo Henrique, pela família dele, a Joyce, os filhos, o pessoal que Amém. não tá aqui hoje, né? E para que Deus nos honre, né? Para que Deus nos dê bastante força, né? Porque a gente está vendo muita destruição, né? Tá todo mundo, tá todo mundo precisando muito dessa presença, né, Ada? E inclusive a gente aqui, né? Para a gente suportar e, como a Ada disse, permanecer firme, não cair nas ciladas, né? Porque a internet é boa, mas ela bombardeia e ela afasta a gente da presença de Deus, né? Ela põe muita facilidade, né, Ada? É. E aí a gente fica meio perdido. Vou orar pela sua família, Magali, pelos seus negócios, pela sua saúde, e Obrigada. vai ser o sobrenatural, né? É, Que Deus nos abençoe. Depois a gente tira a foto, né? Hã? Aí. O Henrique eu já falei, para ele eu vou orar para a família toda, e até o Heitor, né? Esse daí é o mais novo, é a mais nova bênção da casa, né, Henrique? Isso Ele é Mais mais novo da novo. célula. é o mais É o mais novinho. novo da célula. Amém. A gente Amém. vai estar orando por ele também, que ele tenha tranquilidade, que ele venha no tempo certo e que ele nos traga muita, muita bênção, muita alegria, né? Vou Amém. orar, então, depois a gente tira a foto. Pai, em nome de Jesus, te agradeço, Senhor, por esta noite, por esta palavra, pelo teu caminho, pela vontade que o Senhor tem deste grupo, Pai, de seguir a ti, Pai, somente a ti, olhar para as tuas maravilhas, ser guiados, Pai, pelo teu Espírito. Em nome de Jesus, Pai. Eu te peço imensamente pela vida da Giovana. Obrigado porque o Senhor a preservou.
O Senhor tem um propósito, o Senhor tem um caminho, o Senhor tem um cuidado, que a tua mão de poder, Senhor, seja sobre ela. Abastece aquela mente, aquele coração, transforma a vida dela, Pai. Traz esse amor que ela tanto necessita, esse amor que é só seu, Espírito Santo. Que o Senhor possa alcançar esta jovem, que ela possa, Senhor, te conhecer, ter o privilégio de te louvar, de te honrar com a vida dela. Senhor, através dela, que muitos jovens possam ser alcançados. Cobre a vida do Aurélio, Pai. Cobre a vida da Alessandra, dos seus filhos. Fortalece eles, Pai, para essa batalha. Que o Senhor seja com eles, Pai. Que o Senhor possa ser o escudo da vida deles. Protege, Senhor, a Alessandra de todos os males. Que ela tenha, Senhor, a paz e a certeza que o Senhor está na vida dela. Protege, Senhor, a vida do pai dela, que o Senhor possa dar tranquilidade, que o Senhor possa colocar paz, que a tua mão de poder seja com esta família, Pai, e que eles sejam completamente abençoados por ti. Em nome de Jesus, eu já te agradeço e te engrandeço, Senhor. Senhor Jesus, eu te peço mais uma vez e clamo pela vida do seu Josival. Que o Senhor venha, Senhor, ouvir o nosso clamor, Senhor, realizar o sonho desta família, que o Senhor possa curar, Pai, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa trazer uma alegria sobrenatural. Protege, Senhor, sua esposa, seus filhos, protege a vida da Nai, do Léo. Senhor, que a tua presença seja sempre fundamental na vida deles, que o teu rio de água viva, Senhor, possa fluir nesta família. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço pela saúde da mãe do Marcos, que o Senhor seja com ela também, que o Senhor possa trazer a cura, que o Senhor possa trazer a paz, que o Senhor possa trazer o bálsamo, que o Senhor seja com ela, Senhor, em todas as situações. Em nome de Jesus, abençoa e protege a vida do Marcos, Pai, o seu coração, a sua mente, tira dele, Senhor, toda dúvida, toda ansiedade, que o Senhor libere no mundo espiritual, Senhor, toda a parte financeira, que todos os negócios que estiver que realizar, Pai, que o Senhor seja o negociador, que o Senhor seja o juiz e que o Senhor venha com providência. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida do Henrique, pela vida da Joyce, pela vida do Vinícius, do Guilherme, do Heitor, que o Senhor seja, Senhor, o bálsamo da vida deles, que o Senhor seja o protetor, que o Senhor seja com eles, Senhor, em todas as situações. Protege, Senhor, dê a eles, Senhor, tudo aquilo que é necessário para que esta família prossiga em Ti. Nunca tire, Senhor, da vida deles a adoração, o coração disposto, a alegria de Te servir. Protege a todos, Pai, com Teu amor, protege a vida da Solange, dos seus familiares, em nome de Jesus. Eu te agradeço imensamente pela vida da Magali, do seu filho, pela sua saúde, pelos seus empreendimentos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado e por tudo aquilo que ainda vai fazer, Pai. Em nome de Jesus, que ela seja agraciada com o teu poder e com a tua presença. Oh, Pai querido, que o Senhor venha abençoar a Valéria, Pai, que ela seja completamente, Senhor, abençoada por Ti. Acampa os teus anjos, Senhor, ao redor dos seus sonhos, da sua vida pessoal, da sua vida, Senhor, no ministério, da sua vida espiritual, da sua saúde, dos seus negócios, das suas finanças. Pai, coloca a tua paz, que excede todo entendimento. Coloca, Senhor, a tua alegria. Coloca, Senhor, uma esperança forte, uma esperança renovada, uma fé fortalecida, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa fortalecer a minha vida, a vida do Adá, dos nossos filhos. Fortalece a decisão de cada um aqui, Pai. Nos torne mais sábio, que os nossos propósitos, Senhor, possam se alinhar com a Tua vontade, com a Tua mão poderosa, Senhor, que possamos entender de Ti e não nos desviar, Senhor. Nada que possa nos distrair, Senhor, nós repreendemos agora para não afastar da Tua presença. Nos ensina, Senhor, a viver no Seu tempo. Senhor, o Senhor é a nossa fortaleza. No dia da nossa angústia é ao Senhor que clamamos, Senhor.
Nós encontramos apoio e somos guiados, Senhor Jesus, pelas tuas mãos. Confiamos em ti e sabemos que o teu reino age a favor deste grupo. Em nome de Jesus, tomamos posse, Pai, de todas as vitórias e de todos os milagres que o Senhor está criando nesta noite, em nome